Oi, meus queridos e queridas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, vocês já pararam para pensar em como nós, seres humanos, somos dependentes de nossos 5 sentidos? Exatamente! Nós, humanos, inúmeras vezes nem mesmo percebemos como nossa visão, audição, olfato, paladar e tato influenciam diretamente na nossa vida, tendo papel crucial em como vemos e interagimos com o mundo à nossa volta. O que muita gente desconhece ou em alguns casos ignora, é que isso ao mesmo tempo é uma coisa boa e uma limitação. No reino animal, entretanto, a coisa é um pouco diferente. Vários bichos têm capacidades que os tornam capazes de perceber determinados aspectos que para nós humanos são simplesmente impossíveis de captar, sem o auxílio de aparatos tecnológicos. Esqueça aquela ladainha de que gatos têm 7 vidas e coisas semelhantes. Hoje nós vamos conhecer 6 capacidades reais que alguns animais da natureza têm e que nós não. A primeira é a visão ultravioleta. Alguns animais, como águias, ouriço e até mesmo camarões, conseguem enxergar alguns níveis do espectro ultravioleta. Até hoje não existe uma explicação exata sobre como essa habilidade interfere no seu cotidiano, mas os cientistas acreditam que a visão ultravioleta pode ajudar estes seres a se orientarem e a buscarem alimento. Outra hipótese é que algumas espécies usam essa habilidade para sinalizar informações. A segunda é a visão infravermelha. Enquanto alguns animais são uma verdadeira ameaça somente durante o dia, alguns predadores são perigosos independentemente do horário e do nível de luz presente no ambiente. Algumas víboras, como a cascavel, enxergam normalmente durante o dia e, quando a noite cai, continuam podendo encontrar suas presas graças à visão infravermelha. Mesmo após o sol se pôr, essas criaturas podem continuar caçando, já que sua retina é suficientemente capaz de ver seres de sangue quente mesmo no escuro. A terceira é o tetracromatismo. Os humanos e alguns outros mamíferos são seres tricromáticos, ou seja, conseguem enxergar diversas combinações das 3 cores primárias, ou seja, vermelho, azul e amarelo. Entretanto, algumas espécies de pássaros, como por exemplo o mandarim, e algumas espécies de peixes possuem visão tetracromáticas, com as células cones presentes em seus olhos, conseguindo captar combinações de 4 cores primárias. Esses bichos veem o mundo com muito mais cores do que nós conseguimos enxergar. O quarto é o sensor de campos magnéticos. Como nós sabemos, nosso planeta é cercado por um campo magnético, fruto do fluxo de lava no centro da Terra e dos íons presentes na atmosfera. Enquanto nós, seres humanos, precisamos de bússolas para captar essa informação, algumas espécies de animais têm a capacidade de sentir esse campo magnético naturalmente. Até hoje não se sabe exatamente como os animais sentem esse magnetismo, mas se sabe que, por exemplo, as tartarugas marinhas, os tubarões, as aves migratórias e até mesmo as abelhas
conseguem sentir o campo magnético do planeta e usam essa informação como ferramenta de orientação em direções específicas. Quinto, geração de eletricidade. Alguns animais conseguem criar eletricidade e campos elétricos para conseguir atacar suas presas, navegar em diferentes condições e até monitorar o ambiente à sua volta. Um dos exemplos mais conhecidos é o da enguia elétrica, que pode gerar uma descarga elétrica para atordoar ou até mesmo matar inimigos ou presas. Alguns peixes e tubarões conseguem gerar um campo elétrico que os ajuda a percorrer áreas mais escuras. Inclusive, certas espécies de peixes e sapos podem até detectar correntes elétricas na água. O sexto é a ecolocalização. Quando se fala em ecolocalização, um dos primeiros animais que vem à mente são os morcegos. Entretanto, existem no nosso planeta inúmeros outros seres que também utilizam ondas sonoras para mapear o ambiente, como, por exemplo, as baleias e os golfinhos, que emitem pulsos sonoros debaixo da água e utilizam o eco para identificar e enxergar elementos nos arredores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais sobre esses superpoderes, super sentidos dos animais. E deixa aqui nos comentários qual desses sentidos você teria vontade de ter. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, já vamos começar com uma curiosidade extra. No dia 29 de novembro de 2018, a onça pintada foi oficialmente reconhecida como símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade. A preservação dessa espécie, portanto, é um compromisso de todos nós. E para começar, vamos conferir 8 curiosidades incríveis sobre a onça pintada. Número 1. As manchas das onças são únicas. Provavelmente a marca mais distinta deste exuberante animal são as manchas pretas que ele tem no pelo, denominadas de rosetas. O mais curioso é que as rosetas funcionam como se fossem impressões digitais das onças pintadas. Elas nunca se repetem de um animal para o outro. Por isso, elas podem ajudar a identificá-las. Número 2. A dieta das onças pintadas é um pouquinho estranha. Assim como a maioria dos grandes felinos, a onça pintada tem uma dieta denominada na biologia de fast or famine. Em bom português, quer dizer que ela ou se esbalda em um belo banquete ou fica com fome. Por isso, a onça consegue ficar até uma semana sem comer nada, mas quando come, é capaz de devorar muitos quilos de carne. Número 3. A onça pintada pode ser preta. Pode parecer difícil de acreditar, mas a onça preta é ainda uma onça pintada, só que com uma grande quantidade de melanina no corpo. Trata-se de uma mutação genética que alguns animais sofrem. Por isso, são também denominados de onças melânicas. O mais curioso é que, se olharmos bem de perto, dá para ver as rosetas nessa onça. Número 4. Ela é o terceiro maior felino do mundo. A onça pintada é o terceiro maior felino do mundo. Fica atrás apenas do tigre e do leão.
Como estes animais não são nativos das Américas, ela angaria o posto de maior felino nesse continente. A onça-pintada pode chegar a até 1,70 metros de comprimento e pesar aproximadamente 120 quilos. As que existem no Pantanal são as maiores de todas. A onça-pintada é ótima nadadora, sabiam disso? Por isso que essa é a questão número 5. Porque diferente dos gatos domésticos, a onça-pintada não foge da água. Na verdade, ela se adaptou para viver em ambientes úmidos e nadam super bem. Por isso, eventualmente, ela é vista nadando em lagos, rios e pântanos. Número 6. Ela não tem frescura para comer. As onças pintadas definitivamente não recusam comida. Como caçadoras, elas tendem a aproveitar todas as oportunidades e atacam quase tudo que encontram. No cardápio estão animais como capivaras, veados, jabutis, iguanas, tatus, peixes, macacos, antas e até mesmo jacarés, que são grandes predadores. Número 7. Os filhotes de onça crescem bem rápido. A gravidez de uma onça dura aproximadamente 14 semanas, até que ela dê à luz geralmente a 2 filhotinhos. Eventualmente podem nascer até 4 onças pintadas. Eles nascem com apenas aproximadamente de 700 a 900 gramas, mas crescem muito rápido. Aos 2 anos de idade, os machos geralmente são 50% mais pesados que as fêmeas. Para finalizar, número 8. A mordida da onça pintada é extremamente forte. A onça pintada tem a mordida mais forte entre todos os felinos. Seus dentes são tão poderosos que conseguem romper a pele dos crocodilos e os cascos das tartarugas e dos jabutis. A força exercida por sua mandíbula é capaz de matar presas que tenham entre 3 a 4 vezes o seu próprio peso. Normalmente, as onças fazem isso mordendo atrás do crânio da vítima. Além disso, tal como o gato doméstico, a onça pintada tem uma língua cheia de protuberâncias pontiagudas. Essas pontas são denominadas de pápilas e servem para raspar a carne dos ossos. Pessoal, já deixa aqui nos comentários o que você achou dessas curiosidades. E se alguma vez você teve a oportunidade de ver cara a cara de perto uma onça pintada. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, na edição de hoje nós vamos conhecer as 10 criaturas mais bizarras do fundo do mar que foram encontradas no ano de 2022. Para saber de tudo, continua no canal. E já te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, as profundezas dos oceanos abrigam segredos que a mente humana é incapaz de imaginar. Apesar da Terra ser conhecida como planeta Água, aproximadamente 80% do oceano ainda não foi explorado. Do pouco que sabemos, o fundo do mar está repleto de criaturas um tanto quanto bizarras, porém maravilhosas. À medida que os humanos se aventuram mais fundo no abismo, mais delas são avistadas. No ano de 2022, os cientistas descobriram um aquário inteiro de belezas no fundo do mar. De gosma azul a um verme de espaguete, aqui estão algumas das descobertas mais bizarras do ano. Número 10. Mamãe Lula carregando ovos perolados.
Imagens extremamente raras de uma mamãe lula carregando um fio gelatinoso de ovos perolados brilhantes foram capturadas nas profundezas do oceano, na costa da Califórnia. Os pesquisadores do MBARI avistaram o animal, uma espécie desconhecida do gênero Bathyteuthis, com uma ROV, ou seja, um veículo submarino operado remotamente, a aproximadamente 90 quilômetros da costa, a uma profundidade de cerca de 1.390 metros. As mamães lulas geralmente não carregam ou chocam seus ovos. A maior parte das fêmeas os libera no fundo do mar ou em grandes aglomerados gelatinosos. A incubação pode aumentar a chance da eclosão de ovos, mas também aumenta o risco de predação para a mãe. E é por isso que esse caso é tão raro. A mãe superprotetora pode parecer grande em comparação com seus ovos, mas na realidade o seu manto, ou seja, a parte principal do corpo da lula, só pode crescer até um comprimento máximo de 7,5 centímetros. Número 9. Um alien saco de compras. Uma bizarra criatura semelhante a um saco plástico flutuante com órgãos brilhantes de Cheetos foi visto nas profundezas do oceano, perto do Havaí. Os pesquisadores da Nautilus Live avistaram a criatura à deriva em uma profundidade de 2.201 metros no Monumento Nacional Marinho, a maior área marinha protegida do mundo, a sudoeste de Honolulu. O animal é, na verdade, um pepino do mar, da família Eupitidae, que limpa pedaços de detritos orgânicos, também conhecidos como neve marinha, que caem no fundo do mar. A criatura transparente possui um apêndice em forma de barbatana, que o ajuda a nadar distâncias curtas no fundo do mar. Era isso, inclusive, que o bichinho estava fazendo quando os pesquisadores o avistaram. Os tubos laranjas brilhantes dentro do animal são os seus intestinos, mas ainda não se sabe por que eles são tão coloridos. Número 8. Espaguete luminoso. Um animal bem esquisito, coberto por tentáculos laranjas luminosos, semelhantes a espaguetes, foi visto pelos pesquisadores do MBARI e causou um alvoroço na internet. O denominado verme brilhoso do gênero Birimis foi encontrado no Golfo da Califórnia, na costa do México. O verme, que imita um macarrão, não tem olhos nem guelras e usa os seus tentáculos coloridos para pegar os minúsculos pedaços de neve marinha que caem no fundo do mar, igual ao animal citado anteriormente. A maior parte dos vermes de espaguete vive em tocas ou túneis abaixo do fundo do mar e somente enfia seus tentáculos na água para pegar pedaços de comida. Porém, o animal passa sua vida acima do fundo do oceano e já foi observado nadando na água para encontrar locais onde a comida é abundante. Número 7. Esquilo gelatinoso. Pessoal, uma criatura gelatinosa que se parece muito com uma casca de banana foi observada por pesquisadores no Oceano Pacífico. O animal, conhecido como esquilo gelatinoso, com o nome científico Psicropotes longicauda, é na realidade um pepino do mar
e possui aproximadamente 60 centímetros de comprimento. O animal foi uma das 55 espécies pesquisadas por cientistas do Museu de História Natural de Londres, após explorarem o fundo do mar da zona Clarion-Clipperton do Pacífico, que fica localizada entre o Havaí e o México. Outras criaturas notáveis da viagem incluem uma esponja marinha em forma de tulipa e um coral que pode ser exclusivo do Oceano Atlântico. A descoberta é inédita e muito importante. Acredita-se que até 39 das criaturas coletadas podem pertencer às espécies que nunca foram observadas antes. Número 6. Gosma azul misteriosa. Esse animal azul, bonitinho, deixou os cientistas americanos completamente intrigados com o que viram no fundo do mar de Santa Croix, nas Ilhas Virgens Americanas. Pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, avistaram várias criaturas rastejantes de cor azulada, entre 1.335 e 2.005 pés, ou seja, 407 e 661 metros abaixo da superfície da água. Eles ficaram tão assustados que fizeram uma live para mostrar a descoberta nas redes sociais. Durante a transmissão ao vivo, as sugestões incluíam corais moles e esponjas marinhas, mas não houve uma resposta unânime. Posso afirmar que não é uma pedra, mas é o mais longe que posso ir, brincou um dos pesquisadores. Número 5. Lula morango com olhos estranhos. A lula morango, com nome científico Ichthyoteutes heteropsis, possui um grande olho bulboso amarelo, enquanto o outro é pequeno e preto. A equipe de pesquisadores encontrou o cefalópode a uma profundidade de 725 metros, em Monterey Canyon, na costa da Califórnia. Os olhos incompatíveis da criatura dão a ela uma vantagem incomum no oceano profundo. O amarelo olha para cima para detectar sombras projetadas por animais e o preto olha para baixo, procurando por flashes de bioluminescência emitidos por presas e predadores em potencial. Curiosamente, seus filhotes nascem com 2 olhos de tamanhos idênticos. Conforme vão crescendo, o olho esquerdo aumenta de tamanho e o direito permanece da mesma forma. Na idade adulta, o olho esquerdo pode ter o dobro do tamanho do olho direito. Número 4. Tubarão de sorriso assustador. Será que a música ainda ia ser Tubarão Te Amo se todos os tubarões do mundo fossem iguais ao da foto? Um tanto quanto estranho, eu afirmo. Um pescador na costa da Austrália ficou chocado ao fisgar esse animal simpático e ao mesmo tempo assustador. A criatura tinha olhos esbugalhados, pele áspera semelhante a uma lixa, focinho grande e pontudo e um sorriso muito semelhante ao humano. Ninguém sabe exatamente a qual espécie o tubarão de aparência bizarra pertence, o que aumentou o mistério em torno do animal, que foi encontrado aproximadamente a 650 metros abaixo da superfície. As suposições sobre o tipo do tubarão incluem o tubarão cortador de biscoitos, o tubarão duende, o tubarão lanterna, o cação empreendedor, tubarão galinha e cação pele áspera. Vários especialistas acreditam que o animal era possivelmente um tubarão gulper. Essa espécie, em sua maioria, é muito sensível à superexploração da pesca e, como resultado, estão altamente ameaçados na Austrália. Número 4. Peixe gelatinoso transparente.
Os pesquisadores ficaram surpresos depois de fisgarem um peixe de aparência bizarra e gelatinosa, enquanto exploravam o fundo do mar na costa das Ilhas Aleutas, no Alasca. O animal conhecido como caracol manchado, com o nome científico Cristalichetes clicospilus, tinha o corpo translúcido, coberto de manchas aneladas e uma ventosa incomum na barriga, que na verdade é uma nadadeira modificada que possibilita que ele se prenda ao fundo do mar. O caracol manchado pode viver em águas de até 830 metros abaixo da superfície do oceano. Sua consistência gelatinosa permite que ele resista à pressão esmagadora do mar profundo, e seus corpos translúcidos ajudam a escondê-los dos predadores. Entretanto, a maior parte de sua história de vida permanece sendo um grande segredo para os cientistas. Número 2. Lula que vive nas profundezas. Uma equipe de pesquisadores que estavam em busca dos destroços de um destroyer perdido da Segunda Guerra Mundial fez outra descoberta empolgante: evidências em vídeo da lula que nada mais fundo já registrada. Eles observaram a lula Big Fin, da família Magnapinidae, logo acima do solo da fossa das Filipinas, a uma profundidade impressionante de aproximadamente 6.200 metros. Os pesquisadores também avistaram 4 polvos dumbos no mesmo território. O cefalópode que vive nas profundezas quebrou o recorde do campeão anterior, outra lula Big Fin, avistada a aproximadamente 4.700 metros abaixo do Oceano Pacífico. Número 1. Barata do mar de baunilha. Uma barata do mar colossal com cor de baunilha foi descoberta bem abaixo da superfície do oceano do Golfo do México. A espécie recém-descoberta, com o nome científico de Bathynomeus yucatanensis, foi capturada em uma armadilha de gaiola com isca, instalada a aproximadamente 600 a 800 metros abaixo do nível do mar. Os pesquisadores inicialmente pensaram se tratar de uma espécie próxima ao Bathynomus yucatanensis, mas a análise de DNA revelou posteriormente que essa era uma espécie nunca vista antes. Com mais de 26 metros de comprimento, o animal é 2.500% maior do que o piolho da terra, também conhecido como tatuzinho. E já fica a minha pergunta para vocês. Desses 10 animais, qual que vocês acharam mais interessante? Qual que você teria mais curiosidade, mais vontade de encontrar pessoalmente na natureza e qual que você deseja nunca deparar por aí? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, vamos conferir qual é a alimentação correta dos nossos hamsters. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, porque apesar da imagem meiga de um ratinho comendo queijo, esses e outros alimentos não são adequados à dieta dos hamsters. Pessoal, a comida para todos os seres vivos é o combustível necessário para realizar as atividades de nosso organismo no dia a dia. Mas assim como um carro não funciona bem se receber gasolina adulterada, ou se colocarmos diesel em um motor movido a álcool,
Cada espécie depende de determinados alimentos e nutrientes para se manter saudável. Em se tratando de hamsters, o maior erro que se comete é acreditar que eles podem comer de tudo, seja por desconhecimento de suas particularidades, seja por achar que a alimentação especial é frescura demais. Quando estão na natureza, esses roedores têm sua dieta composta de vegetais, sementes e frutas, que estão disponibilizadas no ambiente, assim como insetos mortos. O organismo desses roedores funciona impressionantemente rápido e uma simples diarreia pode ser fatal. Deve-se evitar oferecer produtos industrializados, doces, queijos e bolos. E por mais estranho que pareça, a alface também não lhe faz bem. Para facilitar a vida dos donos, a indústria de produtos para pets criou misturas de grãos adequadas para a espécie e também rações peletizadas, que, embora sejam nutricionalmente balanceadas, não oferecem aos hamsters variedade de sabores e texturas. Uma boa dica é colocar na tigela sempre um pouquinho da ração peletizada com um pouquinho do mix de grãos. De hábitos noturnos, suas refeições serão feitas na maior parte das vezes à noite. Os comedouros devem ser pesados para que não derrubem a comida ou virem. Eles comem aproximadamente entre 10 a 20 gramas de ração por dia e devem ter água fresca sempre disponível, em bebedouros afixados na gaiola do tipo mamadeira. Seu consumo é de mais ou menos 25 ml diária de água. Completar a dieta com pequenos pedaços de frutas e verduras oferecidas na forma de petiscos vai deixar seu pequeno amigo muito mais contente. Só é necessário tomar cuidado para não exagerar nas doses e observar como seu sistema digestivo reage a cada coisa. Em casos em que ocorra diarreia, é necessário suspender todas as coisas que não sejam ração pronta. E se não houver melhora em algumas horas, é necessário levá-lo ao veterinário. Pessoal, vamos lá, vamos conferir os alimentos permitidos. Cenoura, pepino e outros vegetais crus ou cozidos, os duros ajudam a desgastar os dentes. Frutas frescas, como por exemplo maçã, kiwi, banana, pera, pequenos pedaços de biscoitos de cachorro ou de seres humanos, nozes, castanhas e amendoins, desde que seja em pequena quantidade, batata frita, passas e uvas secas, também em pequenas quantidades, milho e ervilha. Agora vamos conferir os alimentos proibidos ou que devem ser evitados ao máximo. Rações para coelhos, chinchilas ou outros animais, cebola, alho, queijo, doces, alface, chocolate, feijão e batata crua. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais sobre a alimentação dos hamsters. E já deixa aqui nos comentários se você tem esse companheiro em casa. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, já fica a minha pergunta. Vocês sabem quais são os escorpiões mais perigosos da América do Sul? Então continua no vídeo que a gente vai descobrir isso agora. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos.
Pessoal, os escorpiões são animais artrópodes que pertencem ao grupo dos aracnídeos, se configurando em uma espécie de parentes próximos das aranhas. Como informa o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, INTA, da Argentina. No Brasil, de acordo com o Instituto Butantan, que é a entidade brasileira referência quando o assunto são as espécies venenosas, os escorpiões são o principal grupo responsável por acidentes entre todos os animais peçonhentos. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo, o que diferencia uma aranha de um escorpião é a composição corporal. Neles, o abdômen é dividido em duas partes, denominadas de pré-abdômen e pós-abdômen. É nessa segunda parte que se encontra a cauda do escorpião, responsável por injetar o veneno que ele carrega em uma glândula, como informa o site da Fundação Oswaldo Cruz, instituição brasileira de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas vinculadas ao Ministério da Saúde. Pessoal, de acordo com o Instituto Butantan, existem mais de 2.000 espécies de escorpiões registradas em todo o mundo. Destas, 172 espécies vivem aqui no Brasil. A Fiocruz reforça que todas as espécies de escorpiões são venenosas e que a maioria das picadas produzem nos seres humanos uma reação muito semelhante à da ferroada de uma abelha. Ou seja, a picada é muito dolorosa, porém normalmente não oferece perigo de morte para pessoas adultas. Já para os insetos, que são os alimentos em potencial desses animais, todas as espécies de escorpiões são mortalmente venenosas. A espécie Titius cerulatus, conhecida como escorpião amarelo, é considerada a mais venenosa da América do Sul e é causadora de acidentes graves para os seres humanos. Esse tipo de escorpião pode medir até 7 centímetros de comprimento e seu corpo apresenta o tronco escuro, enquanto as patas, pedipalpos e caudas são amarelos. O quarto anel da cauda possui, vamos dizer assim, dentinhos, formando uma serra. A Fiocruz alerta que o Titius cerulatus pode ser encontrado especialmente nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o Ministério da Saúde Pública da Argentina, os escorpiões de maior importância sanitária da América do Sul, devido ao seu grau de periculosidade, pertencem ao gênero Titius. Dele, são encontradas diversas espécies em países como a Argentina, o Brasil e a Colômbia. Além do escorpião amarelo, considerado o mais conhecido e mortal dessa região, 4 espécies do gênero Titius merecem cuidados por conta do seu veneno. E agora a gente vai ver um por um. O primeiro é o Titius baiensis, conhecido como escorpião marrom. Apresenta, claro, uma coloração marrom, sendo o tronco escuro, as pernas e os palpos com manchas escuras e a cauda possui um tom de marrom avermelhado. Não possui serrilha na cauda e o animal adulto ele mede aproximadamente 7 centímetros. O macho também possui pedipalpos volumosos com um vão arredondado entre os dedos, de acordo com o Instituto Butantan. O segundo é o Titius
Estigmurus, também denominado como escorpião amarelo do Nordeste no Brasil. Ele conta com coloração amarelo claro, é muito semelhante ao Titius cerulatus, no que diz respeito aos hábitos e à coloração. Porém, apresenta um triângulo negro na cabeça e uma faixa longitudinal mediana e manchas laterais no tronco. Ele também possui serrilha, entretanto menos acentuada, nos terceiros e quartos anéis da cauda. O terceiro é o Titius obscurus, ou Titius cambridgei. Na fase adulta, esse animal possui coloração negra, algumas vezes avermelhada, podendo chegar a 9 centímetros. Quando jovem, a coloração do corpo e os apêndices são castanhos, podendo ser confundidos com outras espécies que vivem na região amazônica. O quarto é o Titius trivitatus. A Fiocruz o descreve como uma espécie de cor amarelo escura, com 3 faixas longitudinais, quase negras, podendo haver pequenas variações na cor. Essa espécie atinge aproximadamente 7 centímetros de tamanho. Pessoal, agora uma coisa que eu acho de suma importância abordar nesse vídeo é o que nós devemos fazer quando nos depararmos com uma picada de escorpião. Pessoal, no momento em que uma pessoa recebe uma ferroada de escorpião, é recomendável que a vítima lave o local da picada com água e sabão, além de aplicar compressa morna antes de ir até o hospital. A dor é o principal sintoma e surge poucos minutos após a picada, estando presente na grande maioria dos casos. Em seguida, deve-se procurar orientação médica. No atendimento hospitalar, a conduta depende das manifestações clínicas. O tratamento com antiveneno não é utilizado em todos os casos e não se recomenda nenhum tipo de tratamento caseiro para esses casos, reforçando as informações do Instituto Butantan. Como foi visto até aqui, o número de acidentes com escorpiões normalmente aumenta no verão. E para evitar essas ocorrências, sugere-se uma série de medidas que auxiliam na prevenção. 1. Não acumular lixo ou entulho em casa. 2. Limpar terrenos baldios. 3. Vedar soleiras de portas e janelas, frestas e buracos nas paredes. 4. Colocar telas em ralos. 5. Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los. 6. Não colocar a mão em buracos, pedras ou troncos. 7. Usar calçados e luvas grossas durante as atividades de jardinagem. Pessoal, já deixa nos comentários se você teve alguma situação inusitada ou se você sofreu algum acidente com o escorpião. Vou contar para vocês uma história que aconteceu quando eu era criança. A minha família, nós sempre criamos cachorros e nessa época nós tínhamos 2 pastoras alemãs. Meu irmão foi brincar no quintal, tranquilo, como um dia normal de sol. E nós escutamos dentro de casa, meus pais escutaram ele dizendo para a cachorrinha, pega, pega. E quando meus pais saíram para o quintal, a nossa pastora alemã tinha matado um escorpião. Então, assim, foi um momento de angústia, que a gente ficou com aflição. Meu irmão tinha 3 aninhos na época. Então essa é a história que eu tenho para contar da nossa cachorrinha que salvou meu irmão. E
Quero saber sua história. Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos tentar estudar por que o canibalismo entre animais é tão comum, uma vez que inúmeros animais comem seus pais, irmãos e filhos por diferentes e inúmeras razões. Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, o canibalismo tem uma má reputação. Porém, quanto mais os cientistas aprendem sobre isso, mais eles descobrem que é uma parte vital da natureza. A prática de comer a própria espécie é extremamente comum em todo o reino animal. O canibalismo é mais frequentemente observado em invertebrados e peixes. Porém, essa prática ocorre em todos os principais agrupamentos de animais. Durante muito tempo, a sabedoria convencional entre os ecologistas era de que o canibalismo era um comportamento aberrante, ocasionado por causa do estresse do cativeiro ou das condições de laboratório não naturais. Apenas nas últimas décadas, a prática foi observada como uma estratégia adaptativa de sobrevivência e de reprodução. Inúmeras espécies canibalizam seus próprios filhotes. Normalmente, quando um bebê está doente, deformado ou nascido em condições em que a mãe não pode produzir leite ou fornecer outros alimentos. Se um bebê morre ou não consegue sobreviver, o corpo dele pode se tornar uma fonte valiosa de nutrientes para os pais. Isso é normalmente conhecido como canibalismo filial. Espécies que se envolvem em canibalismo filial incluem os leopardos, os leões africanos, os macacos tonqueanos e inúmeras espécies de peixe. Essa forma de canibalismo também pode acontecer muito antes, quando os filhotes ainda são ovos. O canibalismo de ovos pode ser fácil, nutritivo e exige pouco esforço. Por exemplo, se você é um bacalhau e está botando 5 milhões de ovos bem ali na sua frente, está uma fonte de alimento que não é ameaçadora e é extremamente nutritiva. Os peixes ciclídeos fêmeas da África Central, chamados de chocadeiras de Burton, carregam seus ovos na boca. Surpreendentemente, um estudo recente demonstrou que essas mães, às vezes, consomem mais de 3/4 de seus próprios ovos e filhotes de peixes. Em outras espécies, os machos matam bebês não relacionados a eles, um ato conhecido como infanticídio. Nesses casos, como por exemplo do esquilo vermelho norte-americano, os machos matam e comem filhotes que não são seus ou cuja paternidade é incerta. Isso coloca a fêmea de volta no cio e pronta para acasalar novamente de forma ágil. O macho pode então protegê-la contra outras cúpulas, garantindo que os filhotes sejam realmente dele. O infanticídio também ocorre em leões e chimpanzés. Em outras espécies, os irmãos se voltam uns contra os outros por uma chance na vida. Os sapos de Spadefoote, por exemplo, são conhecidos por botar ovos em lagoas que podem secar rapidamente. Em resposta dessa situação, alguns girinos crescem com cabeças maiores, bocas mais largas e dentes mais afiados do que seus irmãos onívoros.
Então, esses morfos canibais comem seus irmãos, o que os ajuda a amadurecer em alta velocidade. É mais provável que a superlotação estimule o comportamento canibal. Quando uma espécie está em uma densidade relativamente baixa, há comida suficiente para todos. Eles não estão esbarrando uns nos outros, têm seu próprio espaço e não há muitas doenças sendo transmitidas. Nesse caso, não existem muitos canibais. Algumas espécies não esperam até nascerem para começar a comer seus irmãos. Os tubarões fêmeas, por exemplo, carregam centenas de ovos em seus 2 úteros. Eles acasalam com vários machos e carregam descendentes de vários pais. Dentro do útero, os tubarões em desenvolvimento comem os ovos não fertilizados restantes e, eventualmente, seus irmãos embrionários, um comportamento chamado de canibalismo intrauterino. Eventualmente, restam apenas 2 tubarões não nascidos, um em cada útero. Isso os torna, em outras palavras, caçadores natos. As aranhas empregam outra forma de canibalismo, conhecida como matrifagia, onde os recém-nascidos comem a mãe. Em seu ato final de maternidade, uma aranha de veludo dissolverá seus próprios órgãos e os vomitará para que seus filhos comam antes que eventualmente consumam todo o seu corpo. Os últimos órgãos que se liquefazem são o coração e os ovários, uma proteção contra falhas para assegurar que, se uma aranha macho comer sua ninhada, ela possa acasalar com ele e tentar novamente. Muitos pais insetos ou aracnídeos não vivem para ver seus filhos. Em um ato de canibalismo sexual, as fêmeas consomem a totalidade ou parte de seus parceiros masculinos durante ou após o acasalamento. As aranhas vermelhas australianas machos são frequentemente canibalizadas por fêmeas maiores e mais maduras. Alguns até torcem seus corpos para conseguir empalar suas presas, o que não apenas fornece uma refeição saudável para a futura mamãe, mas também aumenta a chance da prole sobreviver. Não menos famintos são os grilos da Artemisia fêmeas, que mordem as patas traseiras dos machos durante o acasalamento e bebem o sangue deles rico em nutrientes, ato conhecido como hemolinfa. Essa é uma tentativa de tornar o macho incapaz de acasalar com outra fêmea novamente. Famosamente, as fêmeas europeias de louva-a-Deus arrancam a cabeça de um macho antes mesmo dele começar a acasalar. Mas os machos adaptaram uma maneira de contornar a situação. Mesmo sem cabeça, os movimentos sexuais de um louva-a-Deus macho são controlados pelo tecido de seu abdômen. O sacrifício do macho contribui para a saúde da fêmea e para o número de descendentes que ele gera com ela. Para muitos animais, o canibalismo traz benefícios, mas também existem desvantagens, como a disseminação de doenças. E comer um parente não é a maneira ideal de transmitir genes. Em igualdade de condições, evitar o canibalismo é sempre uma boa ideia, né, pessoal? Pessoal, já me conta se vocês conheciam todas essas informações. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos descobrir juntos quais são os benefícios dos frutos secos para o cérebro.
Para saber de tudo, continua no vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Pessoal, o consumo de frutos secos pode ter efeitos benéficos na função cognitiva em adultos. Isso ocorre porque os padrões alimentares ricos em antioxidantes podem contribuir para a prevenção e o tratamento das fases anteriores da demência, de modo que os frutos secos, graças à sua carga antioxidante, teriam efeitos benéficos na incidência de várias doenças crônicas. Somado a esse fato, os frutos secos são alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, que também parecem desempenhar um papel positivo durante a neurogênese. Todos esses benefícios parecem ser independentes do tipo do fruto seco consumido e da quantidade ingerida, assim como a idade e a condição inicial dos consumidores. De acordo com os estudos realizados, existe o evidente efeito positivo que os frutos secos têm nas doenças e nos fatores de riscos cardiovasculares, que por sua vez se associam ao envelhecimento e à deteriorização cognitiva, especialmente devido ao seu efeito na redução do fluxo sanguíneo cerebral. Entretanto, todas as pesquisas que já foram realizadas até o presente momento deixam claro a necessidade de serem realizados novos estudos observacionais e experimentais longitudinais para conseguir dar firmeza a todas essas evidências. Pessoal, já quero saber. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam todos os benefícios dos frutos secos e se você já faz uso de algum deles na sua dieta rotineira cotidiana. Já deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima! Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, menos de 1% da água na Terra é água doce, originária de lagos e rios. Mesmo assim, essa minúscula porcentagem da água da Terra contém aproximadamente metade de todas as espécies de peixes do mundo. A água do mar, que representa 99,6% da água da Terra, contém a outra metade de espécies. Pessoal, a gente pode até pensar que o vasto oceano tem, em comparação, poucas espécies, porque na maior parte dele não tem muita coisa acontecendo, o que é verdade. Boa parte do oceano é muito quente, muito frio, muito escuro ou muito pobre em nutrientes para que algum tipo de vida esteja por lá. Mas mesmo se ignorarmos toda essa água do mar praticamente desabitada, ainda existe 1000 vezes mais água habitável no oceano do que água doce disponível. Talvez por isso o número de peixes é muito maior no oceano do que em lagos e rios, mas não o número de diferentes espécies. Mas vocês já pararam para pensar? Por que será que a limitada água doce tem tantas espécies de peixes? Bom, os cientistas apelidaram isso de paradoxo da água doce. Por muito tempo, o principal candidato à solução para isso era o fato de que isolamento cria novas espécies. E claro,
Lagos e rios são muito mais desconectados e isolados do que o oceano. Uma porque eles não estão realmente conectados e outra porque seus cursos e conexões mudam mais rapidamente ao longo do tempo, juntando e separando populações de indivíduos ao longo de milhões de anos, possivelmente levando à evolução de novas espécies. Portanto, com esse isolamento em mente, nós todos esperaríamos que a água doce desenvolvesse novas espécies de peixes com mais frequência do que a água do mar, ocasionando o aumento do número de espécies. Mas um estudo recente descobriu que tanto os rios quanto os oceanos desenvolvem novas espécies de peixes mais ou menos na mesma proporção, invalidando totalmente essa ideia de que o isolamento por si só é a resposta para o paradoxo. Mas, se o isolamento não é a única coisa que pode levar a novas espécies, também tem a competição, rituais de acasalamentos, nichos ecológicos e até mesmo um ambiente tranquilo. Acontece que os lagos têm a combinação perfeita de todas essas coisas e produzem novas espécies até 5 vezes mais rápido do que rios e oceanos. Só pode ser isso então. Os lagos devem simplesmente produzir tantas novas espécies de peixes que elevam os números dos de água doce. Bom, mas isso também não é verdade porque temos um probleminha aí. Embora novas espécies surgem mais rapidamente em lagos, o número total de espécies que vivem em lagos não é tão alto. Existe muito mais espécies de peixes nos rios. A explicação do paradoxo da água doce, então, pode estar em outra coisa, nas extinções. Quando observamos o registro fóssil, vemos que houve mais espécies de peixe de água salgada do que espécies de peixe de água doce ao longo da história da Terra. Mas muitas delas se perderam em extinções ou se mudaram para os rios para conseguir sobreviver. Já o registro fóssil dos peixes de água doce indica que eles foram menos afetados por eventos de extinção, o que explicaria o motivo de existir tanta espécie de peixes de água doce. Mas, para variar, não é bem assim. Fósseis se formam com mais facilidade no fundo macio e intocado do oceano do que em lugares movimentados como os rios. Então, pode ser que existam mais espécies de peixes de água salgada fossilizados, não porque houvesse mais peixes no mar, mas sim porque mais peixes oceânicos se tornaram fósseis. Mas, pessoal, afinal de contas, como a gente explica o paradoxo da água doce? Bom, por enquanto, a gente não consegue explicar. Pode ser que seja uma combinação do isolamento, da competição, da extinção e de todo o resto. Pode ser apenas uma coincidência estranha, algum fenômeno natural ou alguma coisa sem explicação. O jeito é esperar para ver se o mar tá para peixe. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais sobre o paradoxo da água doce. E deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Por que vocês acham que a quantidade de espécies de peixe é maior na água doce do que na água salgada? Vamos conversar! Já deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!